Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial, e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que é muito comum para o cirurgião plástico, principalmente o cirurgião plástico que atua em grandes emergências de grandes hospitais, que a gente recebe muito frequentemente e é muito comum, que são as queimaduras. Vamos falar bastante sobre elas, tirar as dúvidas mais frequentes que a gente recebe quando a gente faz esse tipo de atendimento. Em relação à gravidade da queimadura, a gente determina essa gravidade não só pela área, pela extensão, mas pela profundidade da queimadura em relação à pele. Então a gente divide essas queimaduras em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. O segundo grau ele pode ser dividido em superficial e profundo. A queimadura de primeiro grau, ela pega só a epiderme, que é a camada colorida da pele, que é o que a gente vê externamente. É uma queimadura superficial, é uma queimadura que fica bem avermelhada, que arde bastante, né? Justamente porque é bem superficial. Então todas as terminações nervosas estão ali sentindo aquela queimadura, né? Tende a evoluir super bem, a cicatrizar com 3 a 6 dias, né? Em uma semana já está mais ou menos cicatrizado, é uma evolução muito favorável. Já as queimaduras de segundo grau, elas podem ser divididas em queimaduras de segundo grau superficial, quando ela pega a epiderme e a derme superficial, e queimaduras de segundo grau profundo, quando ela já pega a derme em toda a sua extensão. As queimaduras de segundo grau profundo, elas são queimaduras mais graves, elas funcionam quase como as de terceiro grau, têm uma tendência de ser menos dolorosas do que as de segundo grau superficiais, porque as de segundo grau profundo, elas já começam a acometer as terminações nervosas. E aí quando a gente tem acometimento de terminação nervosa, o estímulo da dor, ele não chega no cérebro e a pessoa não sente tanta dor como uma queimadura um pouquinho mais superficial. As queimaduras de segundo grau são aquelas que evoluem com as bolhas daquela pele que vai soltando. A segundo grau mais profundo já é aquela queimadura que evolui com aquela derme já meio esbranquiçada, aquela pele esbranquiçada, aquela derme mais profunda, já é um pouquinho mais grave. As queimaduras de terceiro grau são as queimaduras que ultrapassam a derme toda e os tecidos abaixo da derme, os tecidos subcutâneos, pode acometer o osso, pode acometer os nervos, pode acometer os tecidos mais internos. Então são queimaduras bem mais graves, né, que tem um acometimento às vezes, né, interno muito mais profundo, muito mais grave do que as queimaduras mais simples, mais superficiais. Não vai cicatrizar sozinho, não vai cicatrizar só com curativo, provavelmente vai evoluir para necessidade de enxerto de pele, ou seja, a gente vai às vezes precisar tirar uma camadinha de pele de uma região do corpo e levar para aquela região que sofreu essa queimadura mais grave, para ajudar o organismo a fazer a cicatrização daquela região com essa queimadura mais grave. Então é importante que o paciente esteja internado. Em relação aos cuidados com uma queimadura, principalmente a queimadura por chama ou por líquido quente, o que a gente tem que fazer logo, né, que a gente se queima, ou que vê uma pessoa queimada, é tentar, primeiro, afastar ela da fonte da queimadura, do líquido quente ou da chama. Pode tentar abafar a pessoa, né, em chama com um cobertor, com um pano, e esfriar essa região. Botar uma água corrente, um líquido frio, bota na pia, bota no chuveiro, esfriar aquela região para evitar que a queimadura aprofunde na pele e se torne mais grave. Evite de botar gelo, porque o gelo, né, o frio extremo, ele também causa queimadura e em vez de ajudar, você vai estar atrapalhando. Evite passar esses produtos caseiros que eu aprendi com o vovô e com a vovó. Tem vários, eu não vou nem citar aqui, porque pode ser que tenha gente que fala assim, mas eu faço isso, né? Então assim, evite essas coisas que a gente tem em casa. Queimou um pouquinho, uma área um pouquinho mais extensa, já tem um pouquinho de bolha, vai a um hospital, a uma emergência, para ser avaliado por um profissional de saúde, receber orientação dos cuidados com essa pele. Evite manipular bolhas por conta própria em casa, tem um risco de você infectar aquela pele. Então não faça as coisas por conta própria, receba uma orientação, veja a melhor forma de cuidar dos curativos, como que você vai fazer isso
isso depois em casa, caso não precise internar. E se for uma coisa mais grave, provavelmente será internado. Nos pacientes que sofrem grandes queimaduras, por exemplo, no incêndio, né, um prédio pegando fogo, aquela pessoa que ficou ali, não tinha por onde sair, né, fez uma grande queimadura em grande parte do corpo, ficou muito tempo num local com chama, com inalação de gases, né, de gás carbônico. Existe também um risco da aspiração, da inalação, né, desses gases, isso tem um efeito deletério também, e queimadura da via aérea. Você respira aquele ar quente, né, que está ali sofrendo aquela combustão, e aí você tem queimadura da via aérea. E aí no paciente grande queimado, o paciente grande queimado mesmo, ele funciona como um paciente politraumatizado, um paciente que sofreu um acidente grave, um grande trauma. E aí você tem que ter os cuidados principais. O mais importante é a via aérea, o paciente estar respirando, não ter nenhum choque circulatório, né? Porque quando você tem uma área extensa de queimadura, você tem muita perda, né, de líquidos, de fluidos, e isso tudo pode levar o paciente a entrar em choque. Então, assim, você tem várias questões num grande queimado, que aí é diferente daquela queimadura de casa, pequena, com líquido quente, que aí realmente precisa ser avaliado de uma outra forma, e aí depois a gente vai fazer a avaliação da questão da pele. O paciente ele tem que ser visto como um todo. Então, assim, faça os cuidados da melhor forma possível para que você tenha o melhor resultado de cicatrização com a menor marca possível. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Para tudo, para queimadura não é diferente. Quais são as dicas que eu posso dar para a gente evitar essas queimaduras? Nas crianças, que são vítimas frequentes de queimaduras em domicílio, aquelas queimaduras com líquido quente na panela e tal, da comida, da sopa quente, do banho, né, da água fervendo, da chaleira, mamadeira quente e tal. Evitar que a criança vá à cozinha, principalmente próximo do fogão, principalmente quando há panelas com comidas sendo feitas no fogão, porque sempre tem um cabo de panela que fica um pouco mais para fora, ou a criança mesmo vai mexer ali e aquela panela vai virar em cima dela. Então, mas não tem porque eu tô sozinha e eu não tenho ninguém para olhar ela. Ou você põe um portãozinho na cozinha e deixa ela do lado de fora, igual o portãozinho, né, que a gente põe para cachorro e tal, não entrar na cozinha. Mas aí eu não tenho como olhar e fazer a comida ao mesmo tempo. Então bote a criança num carrinho com cinto, bote no cadeirão que vai comer, ou bote num cercadinho. Mas ela não fica. Tem que ficar. Até uma criança minimamente, né, bebê, pequeno, que não tem noção, ela vai ficar onde você botar, mas ela vai ficar chorando. Melhor a criança chorando do que a criança queimada. Evitar de manipular coisas quentes perto de uma criança, porque às vezes a criança nem estava pensando em botar a mão na panela, mas você está passando com um prato de sopa ou com a chaleira elétrica, com a água fervida, com algum líquido quente perto de uma criança e você pode tropeçar. Eu já tive criança que o pai tropeçou com um balde de água fervida que ia lavar o banheiro e a criança estava sentada na dela, sem fazer nada. Acidentes acontecem. Então, evite de manipular líquidos quentes próximo a uma criança. Evitar de deixar garrafas de álcool ao alcance de crianças próximo a uma churrasqueira, principalmente se ela já estiver acesa. Eu já atendi uma criança que viu o pai acendendo a churrasqueira e pegou a garrafa de álcool e jogou para acender a churrasqueira que já estava acesa. E álcool extremamente inflamável queima bastante. Então, evitar líquidos inflamáveis ao alcance de crianças. Em relação aos adultos, prestar atenção no que está fazendo quando está manipulando um líquido quente. Você não pode ficar mexendo numa panela, falando no celular, vendo televisão e de repente aquele líquido vira, ferve, cai em você, respinga e aí você não estava com atenção plena no que você estava fazendo. Em relação à churrasqueira, manipulação de álcool,
cuidado na hora de acender churrasqueira, porque se tiver uma fagulha ali e você jogar o álcool, aquilo ali pode causar uma explosão, uma chama. Então assim, mesmo os adultos têm que ter cuidado na hora de acender uma churrasqueira, principalmente usando o álcool líquido. Tenta usar o álcool gel, tenta usar um acendedor, uma coisa à distância, usar alguma coisa que ajude a acender, sem você manipular direto aquele álcool. Já vi também adultos que foram manipular álcool e produtos inflamáveis próximo à churrasqueira e que explode tudo e queima todo mundo que está ali em volta. Então assim, muito cuidado na hora de manipular churrasqueiras. E aí a gente não pode esquecer que se explodiu e mexeu alguma coisa ali na churrasqueira, não tem nada ali perto para você fazer, se joga na piscina, molha para resfriar a pele e evitar dessa queimadura aprofundar e vai para o hospital para ser avaliado por um profissional de saúde. Isso é muito mais comum, muito mais frequente do que a gente imagina. Se você tem alguma dúvida sobre queimadura, sobre o cuidado das queimaduras ou das sequelas das queimaduras, deixa aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa ali aquele sininho para você receber as notificações de quando a gente publicar os próximos vídeos e continue acompanhando a gente aqui no canal.